Se estamos no milênio, os proponentes do dispensacionalismo dizem que no milênio Cristo se assentará no trono de Davi. Então a ideia é que ele virá novamente de forma corpórea e reinará em Israel e se assentará no trono. Onde está esse trono? Cadê o Messias reinando? Questionam e perguntam eles. Ok. Só a Bíblia pode responder, né? A Bíblia. Só a Bíblia. Não adianta a teoria, o sistema, a Bíblia pode responder. Se a Bíblia disser onde está esse trono, se ela disser que esse trono já é agora em algum lugar, terão que aceitar, não terão? Muito bem, vamos ver então o que Atos 2 fala a respeito desse trono. Vocês puderem abrir também Atos 2. Será muito importante. Só enquanto ele prepara, eu vou recapitular aqui a pergunta. A maioria esmagadora entende que no milênio Jesus volta de forma corpórea e ele se assenta no trono de Davi literal em Israel e governa no milênio a partir de Israel, sentado no trono prometido a ele, que é da descendência de Davi. Então, se estamos neste milênio, onde está Jesus? Por que ele não está sentado no trono e não está nos governando visível e fisicamente? A resposta que nós tiramos desses textos que eu vou mostrar agora, de Atos 2 e Atos 15, é que esse trono está lá no céu. O trono de Davi na terra era só uma sombra pálida, como o tabernáculo da terra é uma sombra do verdadeiro celeste. Então, o trono de Davi está no céu. Quando Jesus ressuscitou, ele se assentou no trono de Davi. Nesse momento, não é um trono físico, é a ressurreição. O momento da ressurreição é o momento da entronização de Jesus. É o que Pedro fala aqui em Atos 2, quando ele está pregando para os israelitas, né? Verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras. Vai fazer uma pregação. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, tal, etc. Verso 23, ele foi entregue pelo determinado desígnio de Deus, enfim, tal. Verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, a minha alma, a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha carne na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Cita aí longamente o Salmo 16, versos 8 a 11. Agora, Pedro vai interpretar isso para os seus ouvintes. Irmãos, ele diz, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado, o quê? Que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Prevendo isto, referiu-se ao milênio. Não. A ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, aí está o trono, né? À destra de Deus, exaltado, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Agora vem o arremate final. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Rei, Senhor, Cristo. Então ele já está sentado. Exatamente, já agora. reina. Não se trata de um trono de uma naçãozinha pequenininha, uma nação de 60 quilômetros de largura por 120 de extensão. Isso é um trono muito pequeno para Jesus. O trono dele governa céus e terra, ele já disse. Ou seja, o que eles esperam é uma coisa pequena. Ele já fez algo muito maior. E
que ainda não chegou, né? Exato, eles estão esperando um reino terreno. Ele já disse que já governa os céus e a terra. Ele vai rebaixar o reino dele? Vai dizer, não, agora eu vou governar só um pouquinho de novo aqui, um pedacinho das nações. A promessa se cumpriu, Pedro fala. Davi sabia que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Sendo profeta, falou a respeito da ressurreição de Jesus. É nela que a promessa davídica, portanto, se cumpre. E para não fazer doutrina em cima só de um texto, apesar de que esse aqui é bem enfático, né? Mas para não dizer que só tem esse texto, Atos 15 fala a mesma coisa, de certa forma. O Concílio de Jerusalém, você tem ali, mais uma vez... Tabernáculo caído de Davi. Exatamente. Tiago vai interpretar a reconstrução do templo, que está todo mundo esperando até hoje, né? A reconstrução do tabernáculo, de uma forma que ninguém está muito querendo aceitar. Mas é o que está aqui no texto. Versículo 14, expôs Simão como Deus, estamos falando de Atos 15, tá? Verso 14, expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Cumpridas essas coisas, voltarei, e olha aí, reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então o templo vai ser reconstruído. Não, já foi. Não vai ser. Ele já foi. Quando ele foi? O texto diz. E veja que é um cumprimento espiritual, não é um cumprimento literal. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Do que ele está falando? Da inclusão dos gentios no pacto da graça. Conferem com isto as palavras de Amós. Quando é que se cumpriu a profecia de restaurar o templo? De restaurar o tabernáculo caído de Davi? Quando Deus disse, todos os gentios agora são alvo do evangelho, porque o príncipe deles foi destronado, amarrado, acorrentado, simbolicamente. Não tem corrente física para prender o dragão, Satanás. Ele nem é um dragão. É só uma descrição simbólica, fictícia, mas que transmite uma mensagem impressionante, né? Pensar num dragão. Ou seja, não são correntes físicas, é uma restrição divina, é uma sanção divina contra Satanás, para que ele não mais impeça que os gentios sejam incorporados na comunidade da aliança. Então o texto também fala da igreja, né? Da igreja. Inclui a igreja. Na igreja. Na igreja. Ou seja, não são duas agendas separadas. Aliás, aqui está o maior problema, assim, porque eu até vou bem, sabe, até aceito, até falo, olha, se tiver um milênio e a gente tiver que ficar aqui na Terra mais 1000 anos, tá bom, eu vou ficar lá. Não vou reclamar. Agora, eu vou olhar bastante para o relógio, assim, tipo, Senhor, quanto falta mesmo? Porque o bem bom é o novo céu e a nova terra, e ele tem que esperar mais 1000 anos, né? Então, falta muito para Paz Murphy, né? Aquela história. Quanto falta? Mas o que eu não consigo aceitar é essa divisão Israel-Igreja. Porque essa divisão, ela, com todo respeito, com todo temor, eu não quero ofender ninguém, cada um, né, tem a sua fé, mas no meu entendimento, ela anula a cruz de Cristo. Ela anula a cruz de Cristo, porque é isso que Paulo fala em Efésios 2. Ele diz que antes havia um muro separando os dois povos. Judeus para cá, gentios para lá. Esse muro estava no meio. Esse muro era, por exemplo, a circuncisão, a dieta judaica, o calendário judaico, as leis cerimoniais. Era esse muro separando judeus e gentios. Jesus veio e na sua carne destruiu o muro. Na sua morte, no seu sangue, na cruz, ele destruiu, ele implodiu esse muro. E dos dois fez um, o texto fala. Dos dois fez um. Agora, como é que você pode querer separar o que Deus uniu?
Ele disse, na cruz, no seu sangue, dos dois povos, judeus e gentios, ele fez um só. Então, a sua teologia, não a sua, né? Estou falando apenas hipoteticamente, a teologia que separa as agendas, uma para Israel, outra para a igreja, está reconstruindo o muro que Cristo derrubou com o seu sangue.